Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. É uma honra muito grande estar recebendo todos vocês aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, principalmente quando a gente leva em consideração a nossa mais importante missão aqui nessa encarnação, nessa existência na matéria, que é a nossa evolução espiritual, né? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro codificado por Allan Kardec, por intermédio da espiritualidade superior, Kardec vai fazer a seguinte pergunta a esses benfeitores espirituais: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Com esse detalhe, no Detalhe, né? entendimento de Jesus. E os espíritos superiores vão responder o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que resposta, hein? Pois é. Nós muitas vezes nos consideramos caridosos, mas será que o nosso entendimento do que vem a ser caridade de fato está alinhado com o que nos ensinam esses grandes avatares, aqueles que encarnaram na Terra para nos ajudar a evoluir? Essa pergunta a gente tem que se fazer, né? Por isso, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto que é, como eu disse, muito importante e, na grande maioria das vezes, muito controverso também. Vejam que na resposta a Kardec, os espíritos separam a caridade em 3 tópicos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vamos lá, vamos conversar sobre esses 3 pontos. Primeiro, quando a gente fala em caridade, a gente pensa na caridade material, em fazer doações, né, dar esmola. Mas será que caridade é somente material mesmo, Eliane? Então, Kardec, nos comentários dessa pergunta, diz que caridade, segundo Jesus, não se restringe somente à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ou seja, gente, a caridade moral também é uma forma de caridade e talvez seja mais difícil de praticar, porque envolve a relação com o outro. Dar esmola é muito fácil, pois geralmente nós damos para uma pessoa na rua que você não tem contato nenhum. A gente dá aquelas moedas que estão perdidas ali no bolso ou mesmo no console ali do carro. Isso é fácil. Aliás, sempre é a intenção verdadeira que é a significativa. Agora, será que quando você dá aquelas moedas que estão sobrando na sua bolsa, você dá realmente com benevolência? Ou dá muitas vezes porque quer se livrar das moedas? Ou dá para aquele pedinte não te encher, né? Dá com medo de alguma reação? Então, será que tratamos mesmo com benevolência todas as pessoas? Ou tratamos de forma diferente, conforme a classe social, conforme a cultura, conforme a etnia? A gente tem a falsa ideia de que dar esmola é fazer caridade. É também, gente, mas a caridade vai muito além disso. Segundo os espíritos que trouxeram, né, a codificação espírita Kardec, o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, que também é explicada no Livro dos Espíritos. A lei da justiça é uma lei natural, uma lei de Deus, é uma lei universal. E ela diz que amar ao próximo é fazer a ele todo o bem possível, todo o bem que está ao nosso alcance fazer. Tal é o sentido das palavras de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, quando alguém vem falar com você, vem falar dos problemas da pessoa, você escuta? Você realmente está disponível para aquela pessoa? Será que você está sendo caridoso com aquela pessoa que quer desabafar um pouco com você?
Quando um colega de trabalho te pede uma ajuda e você diz que não pode ajudá-lo, simplesmente porque julga não ter tempo para isso, será que você está sendo caridoso? Quando seu filho solicita a sua atenção, e você diz que não pode porque está trabalhando ou está fazendo algo que considera mais importante, será que você está sendo caridoso com seu filho? Pois é. Percebe como a caridade vai muito além da caridade material? Caridade, gente, é o verdadeiro amor em ação. Para a gente ser caridoso para com o outro, seja a caridade material ou a caridade moral, sempre é necessário perceber a energia da contribuição. Muitas vezes a gente faz alguma doação, seja em dinheiro, sem sentir a energia daquela ajuda. Por exemplo, às vezes o dinheiro que você dá para uma pessoa em situação ali de rua pode, na verdade, ser mais prejudicial para ela do que uma ajuda. Pois aquela pessoa pode usar aquele dinheiro de forma a prejudicá-la, seja com bebida ou com drogas. Mas muitas vezes também aquele dinheiro pode matar a fome daquela pessoa. Então, na hora de doar, de dar o dinheiro, sinta a energia, se aquela ajuda será ou não contribuição para a pessoa que recebe. Às vezes, no lugar do dinheiro, às vezes uma garrafa de água ou um prato de comida vai ajudar muito mais do que simplesmente dar o dinheiro. Ellen, e nós temos também que tomar cuidado quando nós doamos, colocando condições para aquela doação, não é? Sim, isso nossa, é muito verdade. Porque certa vez, até contando um caso aqui para vocês rapidamente, certa vez durante um curso de barras que estávamos ministrando, uma aluna contou que ela tinha uma padaria. E toda manhã, quando ela chegava na padaria, tinha um moço ali na porta, né, sentado ali na calçada. E ela sempre, né, ela costumava entregar um copo de café com leite e um pãozinho para aquela pessoa. E uma vez que ela, né, deu o pãozinho e o café, aquela pessoa, né, que recebeu, pegou o pão e deu para o cachorrinho que estava ao lado dele, que estava com ele. Na hora, essa aluna disse que ficou muito indignada, ela ficou muito revoltada, né? E ela questionou o moço, dizendo: puxa, eu te dou aqui, né, o pão e você dá para o cachorro? E ele respondeu, né, na sua maior calma, na sua maior humildade: a senhora não me deu o pão? Olha só, gente. Se você faz a caridade com amor, de coração, não espere que aquele que recebe faça o que você acha que deveria ser feito. Pois a caridade maior começa exatamente aí, respeitando o próximo da forma que for, sem julgamento, sem controle. A partir do momento que você dá para o outro, solta, deixa aí. O que você deu não é mais seu, é do outro. E o outro tem o sagrado direito de fazer o que bem entender, né, com aquilo que ele recebeu. Como na história que eu acabei de contar. A partir do momento que a pessoa deu o pão era daquele moço. Ele faz o que bem entender com aquilo. O moço preferiu alimentar o cão. E está tudo bem. Não julgue dizendo que a pessoa é ingrata, é mal educada. A gente não sabe nada da vida do outro. E agindo assim, você estará sendo ingrato e mal educado com você mesmo, pois todo julgamento que fazemos para o outro reverbera para nós. E quando você pratica a verdadeira caridade moral, igualmente, sinta, como eu falei lá atrás, sinta a energia para auxiliar ou não auxiliar. Muitas vezes, né, no âmago de querer ajudar, a gente mais prejudica do que ajuda. Muitas vezes você quer ajudar a pessoa, fazendo aquilo que você acha correto. No entanto, para a pessoa, aquilo pode ser até ofensivo para ela, né? E como é que a gente faz então, Eliane? Como que eh, a gente pode perceber a ajuda? Tá? Eu gosto muito de fazer, né? Como em tudo, a gente fala muito no nosso programa aqui, fazendo perguntas, né? Nesse caso, você poderia perguntar: eu posso ajudar o outro? Eu posso ajudar aquela pessoa? A pessoa quer a minha ajuda, gente. Isso é fundamental. A pessoa quer a minha ajuda, né? Eu tenho uma outra pergunta. Eu tenho para dar aquilo que a pessoa precisa? Porque muitas vezes, né, Edgar, não adianta querer dar o que você não tem.
Hum. Isso tanto para coisas materiais quanto as morais, né? Isso não é ser egoísta, isso não é ser, sabe, ganancioso. Isso é ter amor próprio. Sabe aquele exemplo clichê que a gente também, né, que todo mundo sabe, que é aquela história da pane no avião? Coloque a máscara, né, diante de uma pane no avião, coloque a máscara primeiro em você, para depois poder auxiliar o outro. E é isso, né? A gente tem que saber primeiro, tem que estar bem para poder ajudar o outro. É, e quanto a uma outra pergunta também que eu gosto de fazer muito, a pessoa pode receber aquilo que eu estou dando, né? Essa pessoa está preparada, ela sabe lidar com aquilo que dou. Esse é o tipo da pergunta que ninguém faz, né? Ninguém faz, gente. Olha, isso é muito sério. E é motivo de vários emaranhamentos sistêmicos que eu vejo toda hora dentro das constelações familiares. Às vezes a gente dá para o outro aquilo que o outro não suporta, aquilo que o outro não sabe lidar. E às vezes o outro, por não suportar, ele acaba se afastando da pessoa, porque ele não sabe como retribuir ou como agir com aquilo e se afasta de você. É mais ou menos a história daquele, a pessoa que você deu tanto, vamos supor dinheiro, você dá tanto para a pessoa, vai chegar um momento que ela não tem como te pagar de volta. E o que vai acontecer? Ela vai embora, Ela vai fugir, porque né? ela não tem como te pagar, não tem E como aí te você devolver. julga aquela pessoa Falando que, né, porque ela está que devendo para você, né? e dentro dos emaranhamentos sistêmicos, isso pode se converter numa traição, numa injustiça, né? Exatamente por isso, a pessoa se afasta. Ela não tem como retribuir, né? Pois é, e gente, com relação à caridade como indulgência para com as imperfeições dos outros, que é um outro item também apontado pela espiritualidade superior para Kardec, né? Indulgência significa disposição para perdoar culpas e erros. Perdoar culpas ou erros. A gente diz que errar é humano, né? Que somos intolerantes com os erros dos outros. Será que alguém erra porque quer, gente? Será que alguém erra porque quer errar? Onde está a benevolência diante de uma falha que o outro comete? É olhar para o nosso irmão e dizer, ok, tudo bem, você pode fazer de novo até acertar. Então, quando a gente fala em imperfeições, a gente se coloca numa condição de superioridade em relação ao outro. Sim. Né? Julgamento embutido. Porque julgar o erro do outro é sinal de uma soberba, de uma arrogância. Como se não errássemos também, né? Nós partimos do princípio que a gente é perfeito, que a gente não erra, mas o outro erra. É entender, gente, que cada um tem a sua evolução, o seu entendimento das coisas. A consciência é algo que vai expandindo conforme as nossas experiências, as nossas vivências e os nossos aprendizados. Não tem outro caminho para você expandir a consciência. Todos nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, nós temos relativamente o mesmo grau de evolução. Aquilo que eu já evoluí um pouquinho mais, você ainda não evoluiu, mas com certeza tem alguma outra área da sua vida na qual você já evoluiu mais do que eu. E a gente vive em sociedade exatamente para poder trocar uns com os outros, na convivência que a gente vai progredindo, evoluindo, crescendo juntos, mas no final das contas, nós estamos todos mais ou menos no mesmo patamar, com poucas variações entre nós. Ah, mas aí você vai dizer assim, e aqueles espíritos evoluídos que encarnaram? Sim, tem sim, vários. Né? Mas pensa bem, quantos são esses espíritos evoluídos que estiveram conosco, encarnados? Né? Porque Gandhi, que eu saiba, foi um só. Madre Teresa foi uma só. Chico Xavier foi um só. Buda foi um só. Jesus foi um só. Ao longo de milênios na nossa história, dá para contar nos dedos esses espíritos evoluídos que encarnaram com a missão de nos ajudar a evoluir a partir do quê? Dos Os exemplos exemplos. que eles nos deixaram. Uhum. O fato é que todos nós estamos em evolução. Conviver requer paciência e benevolência para lidar com as imperfeições alheias. E o mais legal, sabe o que é, Eliane? O quê? Quando a gente fala em caridade, vem à mente das pessoas que elas têm que fazer algum trabalho numa creche, num asilo, num hospital, ou distribuir alimentos para morador em situação de rua. Isso é muito bom. E se você puder fazer, faça. Faça o máximo que você puder. Mas nunca se esqueça do seguinte: a caridade proposta por Jesus no seu Evangelho é a caridade exemplificada por ele enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra.
Não é essa caridade a que me referi. A caridade de Jesus é a caridade do dia a dia. É a caridade da benevolência para com as pessoas. Começar a olhar para elas dentro da nossa casa, inclusive. Porque eu não sei se você já notou como você se permite agir, como você se permite falar coisas na sua casa que você não tem coragem de falar ou de agir com estranhos na rua. É verdade, é isso mesmo. Como muitas vezes você se permite magoar quem você ama dentro da sua própria casa, com brincadeiras na maior parte das vezes, coisa que na rua você não tem coragem de fazer. A verdadeira caridade é aquela que está ao nosso alcance de fazer a partir do nosso comportamento, da nossa conduta diária, em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, em todo lugar. Qualquer lugar, né? Para Kardec, gente, o homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Existem hierarquias humanas, sejam elas sociais, culturais, porém, espiritualmente, nós somos todos iguais. Centelhas divinas, espíritos despertando as suas consciências. É isso mesmo. E o terceiro ponto, né, que os espíritos trazem como resposta para a caridade é o perdão das ofensas. E aí, nesse ponto, a caridade, né, já começa a ficar um pouco mais difícil. Porque perdoar, gente, é algo bem desafiante, não é? Perdoar as ofensas. Na oração do Pai Nosso, a gente diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Será? Quando eu faço o Pai Nosso, eu mudo um pouco essa parte. Eu altero dizendo assim: perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Porque para mim, gente, parece um tanto hipócrita dizer isso. Porque, na verdade, a gente não sabe perdoar aqueles que nos ofendem. Muito pelo contrário. Se alguém nos ofende, a gente fica no inferno mental tremendo. A gente gasta energia, a gente fica exausto, né? A gente não fica em paz. A gente fala em perdão acreditando que o perdão é para o outro, enquanto que, na verdade, o perdão é para nós mesmos. Perdoar, gente, significa te trazer paz para o seu coração. Significa serenar a sua mente, deixar ir, deixar passar aquela ofensa. E o perdão é algo para você, não é para o outro. Inclusive, o outro muitas vezes nem sabe o que fez, né, Edgar? Nem tem consciência Nem tem consciência do magoou, que fez. que magoou você ou que te fez algo ruim. Às vezes, sim, até sabe, né? A pessoa, na maioria das vezes, ela pode até saber que ela está te ofendendo. Mas na maioria não é assim. Nós nos ofendemos com coisas que o outro faz e nem tem consciência do que faz. Então, perdoar é entender que tudo segue a sua perfeição divina. Dentro da lei natural da causa e efeito, o que você criou aquela situação em que o outro te ofendeu? É isso que você precisa perguntar, né? Então, aqui a gente poderia ficar horas falando sobre isso, porque a ofensa é algo muito subjetivo. Se algo nos ofende, precisamos fazer um mergulho dentro de nós para encontrar a raiz dessa ofensa. Precisamos vasculhar ali o nosso subconsciente, porque é lá que está a razão daquilo que te ofendeu. E isso não tem nada a ver com o outro. Então, o que você fez, né? Ou melhor, o que fez você se ofender com o outro? Ser caridoso é entender tudo isso e deixar passar. Trabalhar o seu autoconhecimento, fazer um mergulho dentro do seu subconsciente e ressignificar traumas, crenças, dores que levaram a você a se ofender. E para finalizar, nós vamos colocar nosso amor verdadeiro em ação. Vamos ser caridosos com os outros. Mas antes, e não menos importante, que sejamos caridosos conosco mesmo. Né? Então, qual é o valor de querer ser perfeito? Não poder errar, não poder se expor. Né? Não se cobre muito. Há coisa ainda que você não consegue lidar e está tudo bem. Em algum momento isso será mais fácil.
Então, gente, seja caridoso primeiramente com você, tenha paciência com você e para com todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 6, nós vamos encontrar a seguinte mensagem: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses e não se melindra, não se irrita com nada. Perfeito, né? Muito bonito. Muito bem, querido ouvinte, semana que vem nós estaremos de volta, mas se você quiser mais conteúdo sobre isso que nós conversamos hoje e sobre muitos outros temas, né? Você pode acessar as nossas redes sociais, entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, pelo YouTube. Acompanhando a gente pelo Instagram, basta buscar por @ElianeBim. Bim se escreve B de bola, I de igreja, M de Maria. Ou @EdgarBim. E no YouTube, você pesquisa lá no YouTube BIM91, canal BIM91. Aí você aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos, né, com as pessoas com quem você acredita que esse tipo de conteúdo pode ajudar, pode ser uma contribuição. Sim, isso é muito importante para a gente. Ajuda a gente como se fala? Aumentar, né, a nossa visualização no YouTube, né? Crescer o nosso canal. Compartilhar esse conteúdo, né? Acho que o mais importante é reconhecer as pessoas que podem se beneficiar com esse Isso. conteúdo, porque aí naturalmente isso vai, né, se multiplicando. Reverberando, né? E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, tanto para a psicanálise sistêmica, que é uma abordagem holística que vai te ajudar nos campos físico, mental, emocional e espiritual, basta enviar um WhatsApp para ela, uma mensagem no WhatsApp pelo número 11 98420 9959. E se você quiser agendar uma constelação sistêmica com a Eliane, a Sim. mesma coisa, manda para ela uma mensagem no WhatsApp. O número é 11 98420 9959. Agora, se você quiser se livrar de algum tipo de trauma, de fobias de qualquer tipo, você pode conversar comigo. A gente pode falar sobre a hipnoterapia, que é uma técnica extremamente eficaz para todo tipo de trauma, para todo tipo de fobia. Manda uma mensagem para mim. O número é o 11 9 7274 7997. 11 9 7274 7997. Vamos ajudar você aí a limpar essa casa mental que te faz tanto mal, né? Que tá tudo ali, tudo na casa mental, as nossas dificuldades. Exatamente. E se você precisa de uma assistência espiritual, quiser fazer um trabalho, por exemplo, de apometria, que é um trabalho muito interessante de assistência espiritual, ou mesmo uma psicografia, né, tratamentos para a saúde também, você pode procurar uma casa excepcional que fica na zona sul de São Paulo, se chama Casa de Francisco. Fica ali na Rua Vieira de Moraes, 1667. Totalmente gratuito, gente, não cobram nada, tá? E é Atende, uma casa muito acolhedora, de muito amor. É uma casa espírita, espiritualista, que atende Isso. a todos gratuitamente. Mais informações você pode acessar o site deles, que é o www.casadefrancisco com I, DI, né? casadefrancisco.com.br. Queridos ouvintes, mais uma vez, obrigado pela audiência. Tenham todos um lindo e próspero final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Até a próxima semana. Né, que seja uma semana de muita paz, muito amor. Gratidão.